Miguel Strogoff, de Júlio Verne. Publicado pela primeira vez em 1876, Miguel Strogoff guarda algumas semelhanças com um dos mais famosos romances que o Júlio Verne publicou, e havia publicado 3 anos antes, em 1873, A Volta ao Mundo em 80 Dias. Por quê? Assim como em A Volta, a ênfase de Miguel Strogoff não está no Júlio Verne profeta, no Júlio Verne que anteviu as invenções do futuro, no Júlio Verne precursor ou inventor da ficção científica, mas no Júlio Verne criador de aventuras. Tanto no A Volta ao Mundo quanto aqui, em Miguel Strogoff, nós temos, de princípio, um personagem ou um grupo de personagens principais que tem uma missão para cumprir. No outro livro é uma aposta, que o britânico Phileas Fogg tem que dar a volta ao mundo em 80 dias para ganhar a aposta. E aqui a gente tem o herói do título, Miguel Strogoff, que é o Correio do Czar, que tem que atravessar uma Rússia que já está sendo convulsionada por ameaças de revoltas, por ameaças de uma revolução, que tem à frente os grupos tártaros, né, do povo dos tártaros, que são bárbaros ou semibárbaros daquelas regiões ali, e que estão ameaçando a estabilidade do governo. Ele tem que atravessar várias regiões da Rússia para levar uma mensagem. Como Correio do Czar, ele vai levar uma mensagem urgente e tem que passar por tudo isso incógnito, em segredo, ao irmão do Czar, o Grão-Duque. Então você tem, tanto num livro quanto no outro, uma série de peripécias, de aventuras se amarrando uma na outra, quando o herói ou aqueles que estão junto com o herói têm essa missão para cumprir, né? Tem um propósito e por isso atravessam todas essas histórias, todos esses eventos dentro do romance. Enquanto eu lia, e logo que eu terminei Miguel, eu fiquei fazendo uma pequena pesquisa para ver se alguém em algum lugar classificava o Júlio Verne como um autor ou realista, ou pré-romântico, ou romântico, ou pré-realista, alguma coisa, mas não. Eu só encontrei a classificação do Júlio Verne como um autor precursor ou inventor da ficção científica. Nenhuma classificação de que tipo de escola de literatura, né, escola literária, ele se encaixaria. Porque eu fiquei encontrando várias características do romance romântico em Miguel Strogoff. A gente tem essa ênfase na aventura e tem vários escritores dentro da escola romântica, tanto inglesa quanto francesa e até alguns brasileiros, como o nosso José de Alencar, que deram ênfase ao romance de aventura. Só compatriotas do Júlio Verne, a gente tem pelo menos 2 de alta estatura, que é o Alexandre Dumas e o Victor Hugo, e eu me lembrei muito dos dois, me lembrei de A Tulipa Negra, do Dumas, e de Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, quando eu estava lendo Miguel Strogoff. A gente também tem, como na escola romântica aqui, um contorno do seu personagem principal, do herói, como aquele homem que assume uma estatura assim, quase inumana, né? Quase de super-homem. Tanto moralmente, pelas suas qualidades morais, que são muitas, porque o Miguel é um homem corajoso, é um homem nobre, é um cavaleiro, ele é compassivo, ele é uma pessoa generosa, ele é muito bondoso, ele tem aquela missão para cumprir, ele passa o que passa, né? Faz das tripas coração, mas ele cumpre a palavra que ele deu, ele vai atrás de cumprir aquilo que ele se propôs cumprir, não importa o custo pessoal para isso, e ele passa por algumas coisas bastante sérias, bastante dolorosas, enquanto está em busca de cumprir a sua missão. Mas é aquele personagem que tem esse alto nível, né, de nobreza de caráter, né, de qualidades morais e também até qualidades físicas, porque assim como o Giliad e Os Trabalhadores do Mar, do Victor Hugo, tem momentos em que a gente é chamada a atenção durante as aventuras que o Verne conta, né, da capacidade física, né, da força física do Miguel aqui, como acontece em Os Trabalhadores do Mar com o Giliad. A gente também tem aquele contorno simplificado de personagens que serve aos propósitos dos romances românticos. Não é uma crítica, mas é muito comum no romance romântico você realmente tem, como aqui, aqueles personagens que quando são bons, são totalmente bons. E quando são maus, são totalmente maus. E tem umas figuras aqui que realmente são más.
A gente tem também uma coisa que eu não sei, se começa no gênero do folhetim e aí influenciou o romance da escola romântica, ou se começa na escola romântica e aí entrou como característica dentro dos folhetins. Eu já falei sobre isso em outro vídeo, eu não sei o que vem primeiro, mas são características do folhetim presentes aqui também, que são aquele excesso de coincidências, né? Você tem uma série de coincidências aqui de personagens se encontrando com outros personagens, num país enorme em convulsão como a Rússia, e eles poderiam estar em muitos outros lugares e aí eles se encontram justamente ali. Que coincidência. Isso acontece mais de uma vez. Você tem várias cenas bastante dramáticas, especialmente envolvendo o Miguel, né? Ele passa por situações assim em que o caráter dele é provado, né, das mais variadas formas. Você não só se condói dele, como de outros personagens em determinadas situações que estão aqui, como também essas cenas acabam servindo para gente, para mostrar para nós leitores qual realmente é o caráter dele, né? E de outros personagens secundários, né? Será que ele vai passar por aquilo e desistir? Será que ele vai passar por aquilo, né, e cometer uma traição? Esse tipo de coisa, né? Ele passa por várias aventuras aqui que seriam quase como provas, né? Que funcionam quase como provas mesmo. A gente também tem, como característica do folhetim, uma coisa que às vezes irrita. Você termina, em vários momentos de Miguel Strogoff, você termina de ler um capítulo de uma forma que a cena interrompe num momento emocionante, aí você corre para o capítulo seguinte, e aí começa num outro cenário com outros personagens completamente diferentes. E você fica naquela agonia para ver o que aconteceu afinal com aqueles que no capítulo anterior o autor largou naquela situação e deixou a gente com o coração pequenininho. Isso também acontece aqui. Também tem, com tantos momentos e ganchos dramáticos, também tem alguns momentos de alívio. O Júlio Verne, ele tinha uma maneira de traçar alguns personagens, especialmente de certas nacionalidades, como a inglesa, por exemplo, com muita ironia, mas é interessante. Dos romances dele que eu li, e o A Volta ao Mundo também está na minha lembrança nesse momento, porque o herói é inglês. Dos romances dele que eu li, ele sempre trata o inglês como aquela figura metódica, aquela figura disciplinada, fleumática, né? Cheia de etiqueta, que não conversa com uma pessoa estranha, a não ser que seja apresentada, aquela coisa toda. Mas nunca são personagens antipáticos. E aqui também a gente tem, para os momentos de alívio dentro de Miguel Strogoff, a gente tem 2 jornalistas de nacionalidades diferentes que estão cobrindo esses eventos todos ali na Rússia, né? E aí o Jolivet é um jornalista francês e o Harry Blount é um jornalista inglês. No início eles são rivais, né? Porque cada um quer conseguir publicar primeiro aquele furo, né? Antes que o outro consiga no seu jornal do seu país. Mas eles passam por tanta coisa juntos que eles acabam se tornando amigos, é claro. E os dois rendem os momentos de humor, e o Verne faz esse contraste, né? Do caráter do jornalista francês, que é uma figura muito mais descansada, muito mais relaxada, e que conversa mais com as outras pessoas, que se aproxima, né? Que é muito amigável. E do jornalista inglês, que é aquele homem mais reservado, mais quieto, né? Mais contido, mas que nunca é um homem de mau caráter. Mas rende alguns momentos engraçados esse contraste que o Verne faz entre os dois. E eu vou dizer isso, embora alguns encarem como spoiler. Miguel Strogoff tem um final feliz.